Essa primeira parte, ela vai ser dedicada ao que no teatro a gente chama de protocolos, ou seja, nós vamos recordar um pouco o que foi discutido na semana passada, por conta de que, pela novidade, muitas pessoas podem ter perdido a aula ou, por algum motivo, querem ver novamente ou querem discutir novamente, certo? Então, foi uma demanda que surgiu, veio por e-mail, veio pelo WhatsApp, e aí eu estou querendo hoje fazer esse protocolo do que foi conversado na aula passada, e logo em seguida a gente começa a sequência que a gente faz todas as aulas. Então, para começar bem do comecinho, assim, né, essa é uma disciplina experimental e emergencial simultaneamente, porque nós migramos para o formato remoto no período de férias, né, no 2020.3, e o objetivo principal dessa disciplina, desse componente, foi reatar os vínculos de produção e de afeto dos pesquisadores do PPGARC, porque a gente, por conta de todas essas crises do período pandêmico, a gente se desvinculou. Então, o primeiro objetivo da gente é manter um vínculo com vocês, é criar um contato mais próximo, né, na medida do possível, e permitir que vocês tenham acesso a repertórios em artes cênicas, tenham acesso a artistas convidados que vão compartilhar seus projetos, suas ideias, e egressos do PPGARC, que no caso são convidados egressos do PPGARC, e numa terceira etapa vocês vão fazer uma espécie de simulação do seminário de pesquisa, promovendo cada um de vocês um encontro com seu orientador e um convidado comentador. No fim da disciplina, um dia especial como esse vai ser dedicado ao trabalho de vocês. Vocês vão ver que a minha luz está piscando aqui, está dando um efeito estroboscópico, mas não é intencional. Da rua. É da rua. Na primeira aula, a gente falou bastante sobre a minha produção artística, já que a disciplina Tópicos Especiais, ela pretende mostrar a pesquisa de um dos pesquisadores, né, do programa. Meu nome é Naira Ciotti, e eu sou formada em História, como professora de História na graduação, e na pós-graduação, doutorado, mestrado, na Comunicação e Semiótica da PUC. No mestrado eu desenvolvi o projeto Professor Performer, que virou um livro, e no doutorado eu trabalhei um pouco com a ideia de como é que o nosso corpo entra na internet, mais ou menos isso que a gente está vivenciando hoje em dia. E mostrei uma série de slides falando da minha produção depois que eu cheguei no Rio Grande do Norte, que foi em 2009. Falei um pouco de um trabalho por ano, assim, do que foi importante para mim nesse período. Eu vou destacar um trabalho, que foi o que eu me dediquei mais tempo a falar, que foi o trabalho do meu pós-doc, que foi feito lá na ECA USP, no programa de Estética e História da Arte, que ao invés de ser uma pesquisa só teórica, eu fiz um produto artístico. Eu coordenei um produto artístico chamado Cartas a Renato Cohen, e nessa minha fala eu fui dando algumas das características desse trabalho, que podemos destacar, em primeiro lugar, o fato de que a gente trabalhou com memória, com as memórias que eu tinha, com cartas, com escrituras, com a ideia de que, ao invés de ter uma encenação, uma coisa inteira, a ideia de encenação como um todo, a gente dividiu o processo em módulos. Então, a gente chama de performance modular, ela tem 5 módulos, e às vezes esse módulo é solo, com um performer só em cena com suas memórias, às vezes tem 3 performers em cena, e às vezes tem mais de 5 performers em cena, sendo que alguns estão com as máquinas, estão lidando diretamente com as tecnologias. A gente apresentou esse trabalho em vários lugares. Eu esqueci de comentar semana passada que ele começou no MUB, no Museu de Arte de Escultura de São Paulo, e cheguei a apresentar também em Portugal,
em Lisboa, em Coimbra, em São Paulo, em Fortaleza, em Macapá. Então, foi um trabalho que deu para a gente mostrar bastante. Mostrei no The Art também, a gente mostrou no The Art. E eu não fiz esse trabalho sozinha, eu convidei também o Vicente Marcos, que está aqui hoje, que foi o principal colaborador desde o início do Cartas, a gente trabalha juntos. E também estava em cena a Rita Tatiana, mais o Silvio Ekman, mais o Caco Guirardo, mais muitas outras pessoas, e aqui no Rio Grande do Norte a gente fez com a colaboração do Eri Araújo, que também vai estar aqui conosco hoje. Esse material todo que a gente chegou a mostrar na semana passada, o teaser, ele vai estar disponível para vocês numa coisa que hoje eu estou chamando de outra plataforma. Nós vamos sair dessa e entrar em outro lugar que chama Google Classroom, mas depois eu falo com mais atenção sobre isso. Eu queria passar a palavra para o Gleison para ele fazer o protocolo dele, para ele dizer o que aconteceu na semana passada e ver o que a gente pode complementar de informação. Pode ser, Gleison? Vou tirar o meu som aqui. Bom, gente, boa tarde a todos. Semana passada, como a Naira veio falando, teve muito desse compartilhamento biográfico, né, da trajetória da Naira, principalmente com cartas a Renato Cohen, e teve o compartilhamento do Vicente também, trazendo um pouco da rádio, né, que eles desenvolveram durante esse projeto. Logo depois a gente seguiu para um estado meditativo, né, com o Eri, falando, e ele fez uma fala também sobre sonoridade, sobre a música, sobre ambiente, ambientação, os environments, né? E seguimos, e teve sempre permeado por essas linguagens, né, com a sobreposição de imagens, de vídeos. Então, isso é muito bacana também se trazer para os seminários de vocês, né, que a gente possa estar trazendo essas sobreposições, né, com essas narrativas que sobrepõem a imagem. Eu acho que foi mais ou menos isso, né, Naira, que a gente seguiu. E hoje a gente tem um roteirinho também para seguir, que eu acho que a gente está seguindo esse roteiro. A Naira vai estar trazendo a lousa vermelha hoje, falando, fazendo a segunda circuitação, né, que é a primeira, na verdade, do Joseph Beuys. E depois o Vicente vai estar trazendo um compartilhamento também dele, de um processo que ele está desenvolvendo agora, que é o Vórtice, né, e tem uma proposição final, né, para a gente estar fazendo junto aqui, muito próximo à ideia da rádio. Se não der tempo hoje, a gente estende essa atividade até a quarta-feira, né, e próxima semana seguimos num novo circuito. Tem o Eri também. A meditação é algo que vai estar acontecendo sempre, então já o Eri vai estar colocando a gente num estado, por isso que a Naira tem pedido para a gente trazer os nossos budas, xamãs, orixás, enfim, nossas crenças, enfim, os nossos ritos, né, para esse momento de encontro. Vicente, quer falar alguma coisa sobre a semana passada? Eu quero... Oi. Eu quero... Cadê vocês? Deixa eu voltar aqui. Não, sobre a semana passada, acho que vocês falaram tudo o que aconteceu, foi bem massa. Eu queria mostrar, na verdade, para vocês aquele... A Naira falou assim, de montar um espaço, né, reservar um espaço para a gente trazer os Budas. Essa coisa que o Gleison falou agora, eu queria mostrar meu espaço, compartilhar com vocês. Eu tô sentado no chão, no tapete, aí tem aqui o meu computador, e eu tô segurando um outro computador. Esse é o computador da Rita, na verdade. É porque hoje eu vou fazer umas leituras para vocês, então eu tô trabalhando com 2 computadores. E aqui também tem uma coisa de acervo. Então tem os livros que eu vou falar, tem umas fotografias, tem uns trabalhos de arte aqui. E tem os objetos mágicos. Eu tenho comigo aqui o óculos do meu avô. E uma foto das minhas avós também. Um quadrinho. Cozinhando para mim. Então,
Depois vocês vão entender por que essa velharia toda. É isso. Até já. Boa tarde, gente. Boa Estou tarde. muito feliz, muito grata de estar aqui, e ao mesmo tempo com muito medo. Medo de doer essa disciplina, medo do que ela vai mexer. Sou Mariana, capoeira, estou pesquisando capoeira e dança. Enfim, é isso. Eu estou entendendo essa disciplina realmente como esse lugar de me reconectar com o tal do mestrado, né? O danado do mestrado. Tava esses 3 meses num lugar muito mais de estratégia de sobrevivência, realmente pessoal, emocional, psicológica e financeira. Mas me desafio a entrar nessa roda para retomar, né? Reaquecer as turbinas e retomar a coragem de olhar para esse processo que eu inventei de entrar, né? Que é o mestrado. Estou muito feliz, a aula passada foi bem surpreendente mesmo, fiquei muito grata pela sensibilidade de todos, né, da professora, enfim, do Eri, de todos os companheiros que estão nesse processo. E é isso, axé. Obrigada, muito obrigada pelo compartilhamento. Bom, qual é a relação entre a minha produção artística, né, a visita do Vicente na semana passada e hoje, e o conteúdo que eu vou tratar com vocês? Então, essa é a primeira pergunta dessa aula. Eu acho que basicamente se trata... que bom! Se trata da gente falar de performance, que sempre foi a palavra-chave, a primeira palavra das minhas pesquisas, desde o mestrado até os dias de hoje. E se trata de um tipo específico de performance, que não é só a ideia de performance no sentido comum, que é o estudo dos gestos humanos, né? Mas trata de performance arte, então, uma linguagem artística contemporânea, começa nos anos 60, e que teve, em tese, ela se inicia nos Estados Unidos, mas que teve participação de muitos artistas europeus. E aí eu escolhi esse artista em particular, desde que eu conheci esse artista, eu gosto muito de tudo quase tudo, como disse uma amiga minha, nunca falo tudo de um artista, quase tudo que ele produziu, e quero compartilhar com vocês algumas das ideias que ele traz de arte, do que ele entende por arte, do que é que ele entende por materialidade, e do que é que ele entende por biografia. Tá? Espero ser bem sucedida nessa aula curta que eu vou dar para vocês, e... vou mostrar já de cara para vocês um material, esse material que ainda é do meu mestrado, esse livro, Joseph Beuys, um livrão que contém várias viagens que ele fez, fotos dos trabalhos, e isso aqui é uma outra coisa, e textos alguns textos dele, alguns textos da fotógrafa. Esse é um livro em inglês, da Caroline Tisdall. E esse aqui é um outro livro... Eu derrubei vocês, um minuto, desculpa. É um livro em português, traduzido, né? Que chama-se Joseph Beuys, do Alain Borer, e que traz toda a produção dele, que a gente vai ver com calma, só estou dando uma passadinha aqui para vocês saberem do que é que a gente vai falar. É um artista da escultura, originalmente, mas que trabalhou com várias linguagens, com desenho, com TV, com música, com instalações. É um artista bastante completo e bastante conhecido. Então, a programação de hoje. A gente vai começar por aqui, pela meditação, depois eu falo, e depois vocês vão ser convidados para ir a uma outra plataforma, onde a gente vai estabelecer o primeiro circuito. Esse circuito composto de arquivos e algumas atividades que vocês vão ser convidados a fazer.
Essas atividades vão ser todas para a semana que vem. Para a semana que vem, não, para a aula que vem, para a quarta-feira que vem. Tá? Então, hoje vocês vão se apresentar as atividades e semana que vem, quarta-feira, a gente ativa essas atividades, aí faz essas atividades. Então, vamos começar aqui com o Eri. Eu peço que vocês fiquem confortáveis, um ambiente assim que vocês possam respirar. E ele vai fazer aqui um som, espero que vocês consigam ouvir bem. Vou botar aqui o computador pertinho dele. Pedir pro Eri falar um pouquinho também, queria agradecer, né? A gente ainda está pegando o jeito dessa meditação aí. Sempre o Eri vai falar um pouquinho de música também, um pouquinho desse papel que tem a música. Fala o que você quiser falar hoje, assim, de improviso mesmo. Mostra os instrumentos, não sei, você tem alguns minutos aí. Bom, eu estou usando, boa tarde a todos, eu estou usando aqui uma moringa, esse instrumento aqui. Olha para a tela. Usando um móvel de chaves, que é esse som aqui mais calmo. Isso aqui são baquetas feitas com palha de coqueiro.
onde um pouquinho. O objetivo desse som mais suave, tanto da moringa, que tem um grave bem encorpado, mas também com esses dois elementos aqui, natureza e um pouco aqui mais industrializado, o objetivo é trazer uma tranquilidade corporal e ajudar também acho que é o exercício mais importante, que tanto para a música, como para a dança, como para performance, como para o teatro, que é respirar. Respirar com fluidez, com tranquilidade. E essa respiração nos ajuda não só o equilíbrio físico, corporal, como também um certo equilíbrio emocional. Então, os sons graves nos remete ao chão, à terra, às coisas mais de enraizamento. E a coisa mais aguda, no caso, o móvel de chaves, é para que a gente solte mais o pensamento, a criatividade, tudo. Faz uma ligação com o cosmos, digamos assim. Acho que por assim, e a música está aqui, pode ser feita por qualquer elemento, qualquer material que seja percutido, ou qualquer material que você possa, como se diz na gíria, retirar um som, você pode produzir música também. Não só com instrumentos formais, mas também com muita coisa alternativa. Por hoje, acho que é só. Graças. Obrigada mesmo. Acho que muita gente agradeceu também aqui no chat, eu dei uma espiadinha. E é sempre muito bom contar com você. Obrigada muito. Bom, eu vim aqui para o chão, né? Parece que é o lugar mesmo. É melhor, né? E agora a gente vai falar um pouquinho desse artista, do Joseph Beuys. Eu vou começar falando, mas talvez a gente possa usar outros meios, ou uma sequência de slides que eu fiz também. Mas aí a gente sai desse ambiente e vai para o outro. Antes de ir para esse outro ambiente, então eu quero falar que o Beuys, ele sempre me inspirou muito pela ideia de arte que ele tem, né? Então, para o Beuys, talvez você já tenha ouvido isso de algum empresário, de algum agente, de alguma pessoa ligada mais à visibilidade da arte do que à produção, né? Ao produto artístico, ao processo de criação. Que a arte é um capital, né? Então, para o Beuys, a arte e o capital são a mesma coisa. A arte é igual a capital. Se a gente pensar um pouquinho no conceito de capital, né, que é o que cada ser humano tem, né, dentro de si, e não aquilo que os banqueiros têm nos bancos, né, uma capital como as nossas forças produtivas. Então, das coisas que o ser humano faz, a arte talvez se explique cada vez mais como capital, né, a capacidade que cada ser humano tem de produzir arte. Não precisa ser nessa ideia de arte institucional, mas uma ideia de que todos nós, né, uma frase do Beuys que foi muito mal interpretada em certos meios, para o Beuys, todo homem, toda mulher, toda bicha, todo preto, todo mundo, todo indígena, é artista. Ou pode ser um artista. Né? Por quê? Porque nas nossas forças produtivas, dentre as coisas que os seres humanos fazem, a arte exerce um papel muito importante. Então, esse primeiro conceito de arte como capital vai levar o Beuys a entender a arte sempre, eminentemente, como uma ação social, como uma coisa que acontece na sociedade. O artista não trabalha para o Joseph Beuys para si mesmo. Ele trabalha na sociedade, com a sociedade, para a sociedade. E sofre as consequências disso. Então, o aspecto que a gente vai relevar para destacar na performance, na linguagem da performance, em pesquisa, a arte é sempre política. A arte não tem como não ser política. Né? Ela não é partidária, ela não deveria ser nunca partidária, mas ela é política em essência, porque ela é a nossa manifestação, a manifestação dos seres humanos
para o coletivo, certo? E libertária, muito bem. Então, não é estranho que nós vejamos hoje, como a gente vê, né, esse engajamento das ditas minorias na produção artística. Não é estranho que alguns dos artistas da performance, por exemplo, se interessem em produzir coisas que não são vendáveis, ou que não estejam num formato muito redondinho, muito adequadinho, e que sim os artistas busquem expandir os territórios da arte, expandir as possibilidades que tem a arte. Uma das expansões mais interessantes, na minha modesta opinião, é a expansão que a arte faz em direção à pedagogia, né? No momento em que a gente consegue também trabalhar como professores, né? Então, aí eu cito uma outra frase do Joseph Beuys, que é: ser professor, para mim, é fazer uma obra de arte, né? As minhas aulas são obras de arte. Na semana passada, a gente já tinha falado um pouquinho dessa ideia de que você pode aprender e ensinar através da performance, né? E agora eu venho com esse elemento aí de que ser professor, para o Beuys, sempre foi uma obra de arte. O Joseph Beuys é dos anos 20, nasceu em 22, se não me engano, e durante o período da formação dele, ele foi alistado como jovem da juventude nazista, na Alemanha, e se transformou em piloto. E vocês devem estar assim, credo. Ele conta em várias entrevistas que eles não tinham nenhuma opção, que era uma questão de participar ou participar, não tinha muita opção, e que ele optou por ser piloto porque ele tinha uma visão de sobrevoo, tinha uma visão do mundo que ele nunca tinha tido antes. Isso, inclusive, é um relato que vários artistas fazem, vários artistas da modernidade fazem, quando os primeiros aviões começam a mostrar essa imagem, assim, de cima, né? Isso afeta muito a arte. Exatamente. A ideia de que é um dom, de que é uma coisa, o artista ele e as intuições dele vai ser profundamente questionado aqui, o Gleison comentou. Aí vem a parte que é mais conhecida da primeira obra do Joseph Beuys, que é um acidente que ele sofre, o avião dele é alvejado por tropas inimigas, no caso era a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, e o avião dele cai num deserto gelado. E ele estava com o corpo, era um jovem, mas foi alvejado, caiu, o avião dele caiu, e o corpo dele estava simultaneamente queimado pela queda do avião, e ele estava congelado, o corpo dele congelado. É uma sensação meio ruim, né? E ele conta que ele foi resgatado por uma tribo de tártaros, que era um povo nômade, que ainda é um povo nômade, e que o xamã dessa tribo cuidou dele da seguinte forma: eles envolveram o corpo todo dele numa espécie de pomada feita de gordura animal, e depois enrolaram esse corpo embalsamaram ele em feltro. E ele ficou no estado vegetativo por vários dias, até que ele começou a se recuperar, e ele sai ileso, vamos dizer assim, desse acidente, e volta para a vida, agora como um militar reformado, volta para a vida da Alemanha, só que ele decide ser artista. Então, feltro, o que é feltro? Deixa eu ver. Na verdade, feltro é uma coisa assim, ele é feito de lã, né, restos de lã, das mais diversas possíveis, prensado, né? Ele é usado muito em forrações, alguns casacos, quando é muito frio, quando é um lugar que neva muito, se usa, e durante a Segunda Guerra Mundial, o feltro era um material que a Alemanha produzia muito,
de uma forma bastante polêmica, bastante complicada. A gente tem relatos de que o feltro era produzido com cabelos dos prisioneiros e dos judeus, inclusive, né? Do genocídio, né? Alguém pôs aqui um link, muito bem, obrigada. Então, a partir do momento que ele decide ser artista, ele, é horrível, né? Ele vai estudar na escola de Düsseldorf, na Universidade de Düsseldorf, estudar escultura. E aposto que vocês vão adivinhar quais são os materiais que ele vai usar na escultura. Ele vai revolucionar completamente a escultura. Ele não vai trabalhar com mármore, nem com argila, nem com madeira. Ele vai trabalhar com gordura e feltro, né? Ou seja, a escolha dos materiais que ele vai fazer, ela vai ser mediada pela biografia dele. Aos poucos, o Beuys começa a desenvolver todo um sistema com relação às materialidades. Então, começam a entrar nos trabalhos dele, isso mesmo, ele começa a entrar nos trabalhos dele outros materiais, e todos eles significativos. Um dos materiais mais significativos que ele trabalha, além do feltro e da gordura, é o mel. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o que é mel. Eu sei que tem gente que tem quinzila de mel, não tem problema. É outro assunto. Mas, assim, se vocês pararem para pensar o que é o mel é animal, é mineral, é vegetal, né? Ele tem uma complexidade aí muito interessante. É um material que a abelha transforma dentro do corpo dela. Ela se alimenta das plantas, das flores, do néctar das flores. Esse néctar entra pelo corpo da abelha e sai na forma de mel, né? Então, é como se a abelha também fosse uma espécie de artista, que está construindo com o seu próprio corpo uma nova materialidade, uma nova forma. E o Beuys vai fazer um trabalho, que eu acho que é um dos trabalhos mais maravilhosos que eu já vi, que se chama Bomba de Mel. Esse trabalho consiste numa super instalação, numa instalação que ocupa todo o prédio de um museu em Kassel. Eu estive nesse lugar uma vez, pesquisando a trabalho, na Alemanha, e ele põe uma bomba de navio, aquela bomba que serve para tirar a água do navio, nos porões do museu, e espalha pelo museu inteiro mangueiras plásticas, e vai bombeando mel durante os 100 dias da exposição da Documenta de Kassel, a 7ª Documenta de Kassel, se não me engano. E com isso ele pretendia mudar o ambiente, construir um ambiente que fosse doce, afetuoso, e que pudesse trazer energia para as pessoas. Então, de novo, aquela ideia que eu falei da relação da arte com a sociedade. Além de tudo isso, num lugar específico onde tem um auditório nesse museu, ele fez encontros com as pessoas, e para discutir as questões da atualidade, do momento em que eles estavam vivendo, e fazia convite para vários convidados polêmicos, inclusive era uma época dos anos 60, de muitos atentados terroristas, e ele trouxe um dos terroristas para conversar com o público da exposição. O que está em jogo aqui? Um outro conceito bastante importante, quem já foi meu aluno sabe disso, que é o conceito de escultura social. Então, para o Beuys, a ideia da escultura, por que ele pode usar esses materiais todos? Porque, para ele, a ideia da escultura se dá a partir do momento, no espaço entre eu e o outro. A escultura social é uma escultura invisível, que se constrói sempre que tem uma pessoa falando e outra pessoa ouvindo com atenção. Esse espaço, quando isso acontece na vida da gente, a gente percebe que há uma mudança no espaço, uma mudança significativa do espaço. Então, esse é um conceito bastante interessante para a gente trabalhar como professores de arte, e também é um conceito bastante interessante para a gente pensar
na performance como ação social, como ativismo. Né? Ah, o Gleison está aqui com a apresentação, Santo Gleison. Então, bote lá do comecinho, Gleison, que aí eu vou seguindo aí o roteiro da... Então, essa aí é uma imagem, essa primeira imagem, não sei se vocês conseguem ver, todos conseguem ver, em que o boy está deitado em cima de um monte de gordura. Ele está deitado num travesseiro de gordura, né? Que é uma coisa que alimenta, que é uma coisa que produz energia, que é uma coisa que produz luz. Será que dá para ampliar a imagem, Gleison? Para a tela inteira? Acho que sim. Aí é o fim. É o último slide esse. Volta lá para o primeiro. Vai. Isso. Então, eu estava falando dessa relação aí da gordura animal, né? Aí, eu trabalhava com gordura animal. Quando você já compraram carne, é uma coisa assim, vegetarianos me desculpem. Não tem aquela parte que a gente chama de sebo, que a gente não compra, geralmente fala para o açougueiro, não, essa parte eu não quero, é sebo, né? Ela é com esse material que ele lida, como é que chama isso? Processa esse material e é o material da escultura dele. Não se esqueçam que nós estamos falando de países muito frios e de ambientes controlados dentro de museus, para isso acontecer, né? Se fosse, por exemplo, aqui em casa, já não dava certo essa escultura, né, gente? Ia ser assim, um tapete de gordura, né, que ia derreter tudo. Mas ele tem um jeito de processar esse material para ele ser limpo, não tem cheiro e tal, e é uma coisa bem branca, assim. Lembra mesmo aquela parte do sebo, que a gente chamava de sebo. Pode mudar o slide, por favor, Gleison. Bom, eu falei de ativismo, falei de escultura social. É claro que o Beuys, ele vai também trazer para a gente uma inspiração até para essa lousa vermelha, porque outro material que ele usa muito são os quadros negros. Então, nesse processo de criar esculturas invisíveis, esculturas sociais, ele encontra as pessoas e faz verdadeiras ações na lousa. Ele tem um trabalho dele bastante importante, eu não sei se está nesses slides, que é Eurásia, no qual ele propõe que não exista uma separação entre a Europa e a Ásia. Hoje em dia a gente está vivendo exatamente isso, né? Há alguns países acusando a Ásia como se fosse um lugar separado, como se fosse um lugar que não pertencesse ao pensamento judaico-cristão, a Ásia, a China, né? Então, é evidente que essa separação, assim, é uma coisa bastante complexa. E o Beuys faz essa proposta. Ele faz, no quadro negro, escreve a palavra Eurásia, faz os dois mapas e põe um outro material bastante polêmico, que ele põe o corpo de uma lebre morta, atravessado por uma lança. Não tem sangue, não tem... É embalsamada também. Mas ele tem essa presença do animal, assim, buscando criar uma conexão entre a Ásia e a Europa. Muito enigmático, isso que eu falei agora? Talvez um pouco. Por que a lebre? Alguém respondeu, deixa eu ver aqui. 37 comentários. Um pouco, né? Então, ele já tinha um animal que foi a abelha, que eu já falei da abelha, né? Tem a gordura animal, e agora tem a própria lebre. A lebre é um animal mágico,
simbolicamente falando, em termos de simbolismo, que representa a criatividade, que representa a esperteza. Lembra da lebre e da taruga, né, da lenda da taruga e da lebre, que também vai se relacionar com a fertilidade. Né? Então, para o bois, é um animal sagrado que pode ser trazido para dentro das esculturas sociais para que o nosso inconsciente lide com esses animais de maneira simbólica também. Né? E aí vem, acho que o quarto ponto, que acho que é o próximo slide. Isso. Não, esses aí eu já falei, né? Arte e ativismo, arte social, plástica e materialidades, acho que é o próximo. Veja aí, também não. Mais um. Vira mais um. Não é. O que eu queria falar era da relação do xamã, né? Do xamanismo. Todos nós conhecemos essa palavra, mais do que em muitas regiões. Acho que tem aqui xamanismo, isso, na lousa vermelha. Obrigada. Então, essa ideia de que o artista é um xamã, né? Então, eu vou pedir para vocês lembrarem um pouco do que eu falei do você poder ver as coisas do alto, de cima, no avião, né? Uma das melhores definições de xamã que eu já ouvi de um xamã indiano foi que o xamã é aquele que tem o olho do pássaro. Então, o xamã é aquele que consegue sair do seu corpo, né? Tem outros trabalhos que tem lebre, sim. Ele consegue ver as coisas de um ângulo não humano, de um ângulo superior, sublime, né? O xamã é aquele que consegue transformar as coisas, porque ele consegue transformar a si mesmo, né? Então, o xamã é aquele que tem capacidade, perfeito, Zé, tem capacidade de subir o olho dele lá para o céu e ver num contexto muito maior aquilo que está acontecendo, né? Então, o meio ambiente passa a ser uma questão importante. Nem devia chamar mais meio ambiente, devia ser chamado só ambiente mesmo, né? Os animais fazem parte disso, as doenças dos seres humanos fazem parte disso, e as doenças sociais também fazem parte disso, né? Então, o artista, ele não é o xamã que vai curar a sua febre, né? Mas ele é o xamã que vai melhorar a tua sensibilidade, vai melhorar a tua capacidade de se emocionar, vai melhorar a tua capacidade de compartilhamento, né? E também tem esse aspecto pedagógico, né? Porque o xamã ensina a gente a nos curarmos, né? Na verdade, ele não dá um remédio, ele nos ensina a como não ficarmos tão doentes com as coisas bestas, bobagens que a gente faz, né? Então, é uma nova maneira de ver a arte, né? É isso que eu estou tentando passar para vocês, assim, uma maneira de ver a arte que constrói os seus conceitos e que reconstrói as materialidades a partir das biografias, né? E, exatamente, e que trabalha muito com aspectos simbólicos e inconscientes, né? A gente chama isso em história da arte ou de simbolismo, que é aquilo que está escrito lá em cima, né? Quando você lida com signos simbólicos, ou seja, quando interessam aspectos não racionais para a arte, né? E também a gente vê uma relação disso com o romantismo alemão, com o romantismo, não o romantismo que chegou no Brasil, mas o romantismo mais radical, que tinha, do ponto de vista do artista, o artista tinha um papel de gênio da raça, né? No bom sentido, aquele que vê o caminho que tem que ser levado, para que caminho a gente tem que andar. O artista romântico, eles parecem um pouco com um anjo. Eu gosto de dar o exemplo de um filme do Wim Wenders, que é As Asas do Desejo, em que aparecem os anjos todos de preto, bem góticos, assim,
e que ajudam as pessoas a estudar, ajudam as pessoas a lidar com suas solidões, né? Então, o universo que a gente está trazendo é do contemporâneo, mas com todas essas influências que vêm tanto do simbolismo quanto do romantismo, tá? Falta dizer um pouco dessa ideia da performance no Beuys, que é o momento em que ele age, né? É o momento em que ele faz coisas, e a primeira grande performance dele foi mexer na própria biografia. Então, para o Beuys, ele construiu a própria história. Vocês já tiveram aquela situação assim, mande seu currículo breve, mande um currículo breve, né? E a gente fala, ai meu Deus, o que eu ponho aqui, né? Para o Beuys, ele mandaria assim, a minha primeira performance foi quando cortaram meu cordão umbilical, a mini bio, isso mesmo. A minha primeira performance foi quando cortaram meu cordão umbilical, quando eu vim para o mundo, quando eu pisei aqui, quando eu incorporei aqui, eu comecei a fazer a minha performance, né? E aí ele vai reler todas essas passagens da vida dele, o momento que ele ficava cuidando das ovelhas do pai dele, e eram ovelhas imaginárias, o momento em que ele lidava com as abelhas, e ele foi o rei das abelhas, né, porque elas revelaram o segredo dele, o momento em que ele pode matar uma lebre, cozinhar e comer, como um xamã mesmo, e oferecer para outras pessoas, né, e ele também trabalha com sangue, em alguns momentos. Um dos trabalhos que tem aqui, Gleison, muda para um negócio que é triangular, assim, por favor. Será que está aí? Mais um. Não. Esse está pequeno aqui, né? Mas esse é um plástico, é um saco plástico, né? Cortado na diagonal e soldado, que tem sangue de lebre. É um trabalho feito com sangue. Que também a gente sabe que é do universo dos xamãs, né? Outras coisas que a gente pode mostrar. Volta para aquele que tem uma Kombi. Slide que tem isso. Então, o que a gente tem aí? A gente tem... imagine que isso estava no Museu Guggenheim de Nova York, tipo, o museu mais chique do mundo, né? E que tem umas rampas, assim, bem... Ele é todo composto de rampas. E aí o Joseph Beuys expôs esse trabalho, uma Kombi antiga, vários trenós, e em cada trenó um rolo de feltro, né? E ele chamou esse trabalho de matilha, como se os cachorros, né, aí dos trenós fosse a Kombi, né? Então, esse trabalho eu acho que dá para a gente conversar, daria para a gente conversar bastante sobre ele, assim, sobre o que ele fez com os materiais, sobre o fato de botar um automóvel dentro de um museu, sobre a ideia de escultura social e sobre as possibilidades que nós temos de, ao olhar um trabalho desse, imaginar a ação e imaginar os corpos, né? Os corpos vivos que podiam estar nesses trenós, né? Pega lá agora, por favor, Gleison, uma outra imagem que é a do coiote. Isso. Bom, esse provavelmente é o trabalho mais conhecido dele aqui, porque ele foi lido por muitas pessoas. O Renato Cohen tem uma parte muito grande no livro Performance como Linguagem, que ele fala desse trabalho. Ele realmente é um trabalho canônico no sentido da arte contemporânea. E é biográfico de novo, né? Esse link aí dá para assistir um vídeo, não vamos assistir juntos, isso aí vai ser uma atividade assíncrona, mas o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo um ser que está enrolado em feltro, com uma bengala, e um bicho que parece um cachorro, não? E puxando esse feltro, né? Então, essa performance foi feita em 1974, quando Joseph Beuys não podia entrar nos Estados Unidos. É parecido com o que a gente está vendo agora, a gente não pode entrar nos lugares, porque ele tinha
ele tinha envolvimento, segundo a inteligência americana, com a Segunda Guerra Mundial e com a guerra, né? Enfim, com a posição contrária aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam a guerra, então eles eram os inimigos, e o Joseph Beuys não poderia entrar como turista. Então, nesse vídeo, vocês vão ver que o Joseph Beuys entra nos Estados Unidos, no aeroporto, numa maca, deitado numa maca, entra numa ambulância, essa ambulância leva o Beuys até a galeria de arte em Nova York, ele sai da ambulância de pé, não está doente, não precisava ficar na maca, enrolado nesse feltro, numa manta bem grande de feltro, e entra na galeria de arte, e na galeria de arte tem uma gaiola com um coiote selvagem. Um coiote é parecido com o quê? Com um lobo, né? E ele, por 3 dias, ele convive com esse coiote e vai produzindo essas esculturas sociais, essa relação entre o xamã e o animal. E aí eu tenho para dizer para vocês o seguinte: por que um coiote? Podia ser qualquer, por que não um elefante? Por que não um leão? Por que não um passarinho, né? E tem a ver com esse simbolismo do Beuys, porque o coiote o coiote exatamente, fala aí, Zé Ricardo falou tudo, é o animal totêmico dos povos originários da América do Norte, né? Então, é um animal em extinção, já era um animal em extinção, foi muito caçado, muito prejudicado, e o animal totêmico do americano branco, né, é a águia americana. Vocês lembram até dos desenhos, né? Tem uma águia que chega em Nova York, assim, tem um lugar lá que tem uma águia que realmente desce. Eu nunca vi não, mas as pessoas já me disseram que tem sim. E qual é a grande diferença simbólica entre uma águia e um coiote, né? É que a águia nunca passa fome, é um animal predador que arranja sempre um jeito de alimentar os seus filhos. E o coiote foi exterminado, né? Então, o Beuys, quando ele entra nessas condições que eu falei para vocês, em performance em tempo real, e se relaciona não com o americano, não com uma águia, não com nada americano, mas com o animal totêmico, isso mesmo. Ele fala muito disso, Matteo Bonfim fala bastante. Mas o primeiro que falou disso foi Renato Cohen, viu? Eu gosto muito do Matteo, meu amigo, mas isso aí é um pós-doc que ele fez lá na ENAIU. Quando ele entra em contato, é como se ele fizesse uma volta ao tempo, e se conectasse naquele território com o que para ele considerava o mais importante, ou o ponto fulcral, a ferida social que ele, como xamã, poderia ajudar a limpar, se não curar, mas ajudar a limpar. Então, na medida em que ele busca uma conexão de um alemão que participou da Segunda Guerra Mundial à força, mas ainda assim participou, com um animal em extinção que era totêmico, é como se ele fizesse essa mágica que ele tentou fazer na Eurásia. Se chegasse na América que era dos povos originários. Ele chegou numa América ancestral, e não na América dos dias dos anos 70. Né? Então, é um pouco isso que interessa aqui, quando a gente está falando de arte e sociedade, né? Essas possibilidades que a gente tem, o artista tem, de trazer inquietações, de fazer a gente pensar e de fazer a gente sentir por outros caminhos. O que mais que tem aí, Gleison, de imagens? Sim, o basalto. Agora, aquelas imagens que é uma área grande, assim. Aí. Essas fotos eu fiz com o meu celular na Tate Gallery, em Londres. Que chique, bons tempos, né? E é uma área toda grande, composta por vários elementos, e esse trabalho inteiro se chama veado, o animal, né? Ele é composto por
plasticidades, né, compostas de barro, com barro. Aqui à direita, que vocês podem ver, assim, umas formas no chão, pequenas, arredondadas, são ferramentas como chaves de fenda, martelos, outros tipos de chave, envoltas em argila. Então, ele, de novo, está fazendo esse tempo, assim, o tempo do Paleolítico, o tempo da Idade do Ferro. Ele vai modelando isso, né? Tem a foto depois dessa, que é a parte superior, acho que é antes, então, a parte superior daquela escultura maior. Volta, isso. Então, essa escultura maior está pendurada, ela tem mais de 5 metros de altura, e para ele, ela representa esse animal, o veado. Ela representa isso, e também volta na próxima. Volta na próxima? A próxima? Não, a anterior, por favor. Vocês estão vendo um carrinho ali com uma enxada, também faz parte do corpo do animal que ele está construindo. Então, ele vai esculpindo as ideias que ele tem, né, de alguma forma, assim, e vai construindo esse ambiente que a gente chama de instalação. Nessa mesma galeria, agora o próximo, por favor, aí, a gente vai encontrar essa instalação feita de pedras de basalto. Essa é uma das esculturas sociais do Beuys mais interessantes, porque ele criou um projeto para distribuir essas pedras em vários lugares da Alemanha, e também tem algumas nos Estados Unidos, e essas pedras de basalto são acompanhadas de um carvalho, de uma muda de uma árvore que leva muitos anos para durar, né? Então, para crescer, desculpa. Então, é um processo bem complexo, assim, que envolve o tempo da terra, o tempo das pedras e o tempo que as árvores levam para nascer. Claro que se trata de um trabalho sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, e o que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, a gente às vezes vê trabalhos, eu estou trabalhando com o meio ambiente, eu estou plantando árvores, né? Isso é a coisa mais comum do mundo, né? Você distribui um monte de mudinhas de árvores do pau-brasil, de aroeira, de árvores que estão aí em extinção, e as pessoas plantam. Mas o que é incrível é a gente pensar que cada uma dessas árvores vai levar muito mais tempo que a nossa existência para virar árvore, né? Então, se a gente quer realmente consertar o ambiente, né, cuidar do ambiente, a gente não pode cortar as árvores que têm mais de 100 anos. Né? Não pode cortar uma árvore que seja mais velha que você, porque ela vai levar muitos anos, muitos séculos para voltar. Né? Então, quando ele associa uma pedra a uma árvore, eu acho que ele está propondo isso para a gente, que não tem como a gente consertar alguma coisa rapidinho assim, cortei a árvore, já plantei outra. Não é assim. O equilíbrio ecológico não se faz assim. Ainda derivando um pouquinho disso, eu queria contar para vocês que, por exemplo, tem pesquisas que dizem que os cupins, que também são sempre exterminados, principalmente das áreas rurais, eles são responsáveis por oxigenar a terra. Né? Esses animais que fazem buracos, túneis muito grandes na terra, eles são responsáveis por oxigenar a terra embaixo, no fundo mesmo, na profundidade mais abissal, aí, por séculos e séculos de trabalho que esses bichos fazem. Então, quando a gente vê um cupinzeiro em cima, você só está vendo a chaminé desse cupinzeiro, porque, na verdade, ele já construiu milhares de túneis e ele está oxigenando o nosso planeta. Então, esse trabalho do Beuys fala disso, e em alguns lugares do mundo você vai encontrar esse basalto junto com o carvalho. O basalto é interessante para o escultor, porque ele na natureza ele já tem esses ângulos, ele se constrói, ele se configura na terra dessa maneira mesmo. O que mais tem aí? Vamos ver, próximo slide. Já falamos.
E aí termina com o Beuys de novo, os 2 livros que eu mostrei para vocês no começo, tem a foto aí, e as referências, né? Essas são algumas referências, e vocês, agora vocês vão ser convidados a perguntar alguma coisa, se vocês quiserem, e se eu puder explicar, se eu souber, senão eu vou pesquisar e depois eu respondo para vocês. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não. Não? Sim? Não? Quer falar alguma coisa, José Ricardo? Compartilhar? Não. Tá bem. Agora, a gente vai para uma segunda etapa dessa aula, tá? Não podia ser assim tão simples, não é? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou apresentar para vocês uma segunda plataforma. Essa segunda plataforma se chama Google... Naira, a Camila está pedindo para você falar um pouco mais dele como professor. Ah, dele como professor? Posso falar sim. Tá, então, segura aí a mudança de plataforma, eu vou explicar. Ele fez o curso de escultura na Universidade do Düsseldorf e depois ele se transformou em professor nessa mesma universidade. E ele, como professor, ele tinha por princípio... bom, eu tive lá na Universidade de Kassel e não entrei na sala de aula, né? Mas eu lembro que eu perguntei para umas pessoas que estavam comigo nessa época da pesquisa em Kassel, e eles disseram assim, na Alemanha, quando você passa no processo seletivo, você tem acesso ao ateliê do professor, então você leva todo o seu material para lá, e você, mais ou menos o que a gente tenta fazer no Lab Performance, só que não, né? Você leva, é um ateliê bem grande, né? E as pessoas moram na universidade, moram perto desse ateliê. Então, você basicamente passa 8 horas do seu dia, você não pode fazer outra coisa, trabalhando com o professor de escultura, ele tem os projetos dele, você é assistente dele, depois você desenvolve seu próprio projeto, até que você vai se formando. E o Beuys foi um professor desse tipo. A coisa mais interessante que ele fez como professor, foi discordar, como performance, né? Discordar do processo seletivo, né? Tá bom. Alguém quer contribuir com o relato aí? Esse processo seletivo, ele ignorou e chamou todas as pessoas que quisessem ter aula com ele para dentro do ateliê. Eu explico depois. Ele chamou... Sem processo seletivo nenhum, todas as pessoas que ele achou que se interessassem. Ele chegou a ter 500 alunos dentro desse ateliê. E aí ele trabalhou com essas pessoas com esculturas sociais. Então, ele ministrava aulas, ele formou o Partido Verde dentro desse ateliê, como obra de arte. Esse Partido Verde alemão, que depois derivou em várias coisas, mas era o original. Não apareceu permissão aqui não, gente, para mim. Talvez eu esteja com o link errado. E isso causou um furor dentro da universidade, e alguns professores se rebelaram e pediram para ele ser demitido, porque ele não obedecia às regras da universidade. E ele já era um artista bastante conhecido nesse período, já era um artista bem nomeado, bem premiado, e ele entrou com um processo para ficar explicando o que é que ele estava fazendo. Ele ganhou esse processo, ele voltou para o ateliê, mas os professores conseguiram, alguns professores, não os professores, não, poucos professores, inclusive, conseguiram um outro mandato, e a polícia chegou no ateliê dele e tirou ele da sala, e ele foi demitido da universidade.
E ele fez uma performance nesse dia. Nessa hora que a polícia chega, ele tira uma foto sorrindo, ele saindo do ateliê, e ele escreve sobre a foto: a democracia é alegre. Então, esse é o trabalho do Beuys como professor, né? Mas o que também continuou, isso parou, então ele parou de ser professor na universidade, mas ele continuou fazendo esses encontros, como ele fazia no ateliê dele, em quase todos os momentos que ele era convidado para mostrar suas esculturas, seus desenhos, suas instalações. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta aí sobre a ação dele como professor. Legal. Tinha mais uma coisa aqui que alguém ia falar? Alguém quer fazer um depoimento de experiência, não é isso? E sou eu, professor. Posso falar? Diga lá. Pode. Bom, Fala. Edu? Seu nome? Edu. Tá bem a qualidade do áudio, da imagem? Tá ótimo. Boa tarde. A minha pesquisa está em função da pessoa de teatro, a pessoa que se coloca, que é tocada e que toca a sociedade através do teatro. E quando a senhora falou aí especificamente em Beuys, eu remeto a uma experiência que eu tive em 2015. Começou em 2013, mas se desenvolveu mais em 2015, quando eu conheci o artista, conheci pouco sobre ele, e essa visão dele em relação à natureza, em relação a essa pessoa conectada com a natureza, e esse professor que reinventa os espaços, né? Essa performance que foi falada, né, que a senhora explicou que ele fez, a do Coelho, eu achei interessante um espaço específico, quando ele é uma galeria de fotografias e ele caminha com essa carcaça na mão, e de repente ele para e começa a falar devaneios, começa a murmurar, a reclamar, e várias coisas com essa carcaça. E isso é uma quebra no momento em que está todo mundo prestando atenção, e aí ele faz essa quebra e remete o olhar para aquele espaço de reflexão. E esse contato com a natureza, esse pensar fisicamente como você se coloca na sociedade, fez com que a gente desenvolvesse um projeto como se fosse um ateliê, e esse espaço o pessoal ia trazer o lixo, o resíduo sólido, ia catar na rua e tentar se conectar com esse resíduo de alguma forma, identificando como é o efeito sonoro que ele causa, qual é a sua textura física, a densidade, o peso, o cheiro desse objeto, seja uma latinha, uma garrafa PET, e depois, a partir disso, quais foram as sensações que veio para o corpo e como pode contribuir. E aí a gente construiu um acervo de bonecos recicláveis, colocando a identidade de figuras do município, figuras da cultura municipal, regional, através do lixo, do resíduo sólido. Legal. E foi uma experiência bem bacana, porque a gente pôde utilizar diversos mecanismos da arte, indo para as artes plásticas, e trazendo para o corpo, e depois desenvolvemos uma performance no centro da cidade, onde a gente colocava a personagem central, ela era coberta por um vestido enorme, e as pessoas caminhavam nesse vestido, e aí como era a atuação, como eles iam, qual era a sensação do público em tocar, passar por cima desse vestido, e qual eram as sensações que essa personagem ia reverter para essas pessoas. Então, eu queria só deixar um registro dessa relação. Eu achei aqui, a foto dessa que você está falando, que é ele com a lebre morta. Como falar de arte contemporânea para uma lebre morta, é esse, né? Como conceituar a arte, como falar de arte, trazer um conceito para as pessoas refletirem, com uma lebre morta nos braços, como passar em uma galeria, trazer o público para verificar uma galeria fotográfica, e de repente parar tudo e começar a murmurar, conversar com uma lebre morta. Professora, só para justificar, hoje eu estou aqui fora, no espaço de casa, tem até uns sons externos, que é porque 5 minutinhos antes de começar a aula, eu estava no pronto-socorro para fazer o teste lá da Covid-19, que eu estou com alguns sintomas. Aí eu estou fora do meu espaço, eu tinha preparado minha sala, com todo o meu material, com minha parede preta,
que a minha tela é preta de dar aula, que eu também estou em aula remota. Aí hoje eu estou aqui no quintal de casa. Acho que você está num lugar lindo. Muito obrigada pelo compartilhamento. As pessoas também gostaram bastante da sua contribuição, viu? Obrigado. Tomara que não tenha nada aí o seu resultado, quando sai o resultado. Não vai ser nada, não. Legal. É muito bem lembrado, assim, esse trabalho é muito importante e tem mais uma materialidade que são as folhas de ouro. Ele trabalha com folhas de ouro no toda, assim, para poder fazer a performance. Então, todas essas ideias que a gente tinha de objeto, de cena, de figurino, de cenário, como coisas que só dizem respeito a uma estética, né, a partir desses artistas e das investigações, as atualizações, como a colega colocou ali no chat, né, a gente vai vendo como isso passa a ser tudo significativo, né, todos esses materiais têm que ter não, eles têm significado para os que estão lidando com eles, mais do que só o embate da matéria, da forma, né? Essa discussão vai para além da forma e se amplia para a sociedade inteira. Então, agora tem um comentário, sim, o José Ricardo perguntou da relação com o nazismo, né? Eu acho que, assim, eu durante muito tempo fiquei meio, assim, talvez se eu fosse jovem como vocês, eu ia falar, credo, que cara horroroso, né? Mas, pesquisando bastante, assim, eu comecei a ver que ele faz, na verdade, a inversão desse nazista ariano, né? Porque ele vai abandonar tudo isso, ele vai no fracasso que foi isso, né? Em cima dessas feridas, ele vai tentar curar os desastres, né, que foram causados por esse período, né, e ele sempre se colocou claramente assim, né, ele não nega o passado, ele não esconde que ele não fez, mas ele ressignifica, como vocês gostam de falar, né, ele atualiza isso para o universo que é o oposto, É como se ele pudesse viajar no tempo. Na lousa vermelha tem uma das lousas que eu pus isso, né? Ele vai para a Alemanha antes disso. Ele se relaciona com a lebre, com o basalto, com o carvalho, com os símbolos da Alemanha antes dela ter feito essa bobagem que ela fez, assim. Nesse sentido. Porque acho que, assim, ele não vai nunca, como um xamã, né, ignorar a dor, né, ignorar as feridas. Ele fala, não, eu vim aqui mesmo para falar sobre essas questões, como ele fez com a universidade, de se opor a um certo estabelecimento, assim, a uma certa regra que estava em desacordo com a ideia que ele tinha de compartilhamento. Naira, a Jéssica fez um comentário, né, que ela acha curioso, que tem obras com sangue, que ele tem obras com sangue de lebre, e ao mesmo tempo faz críticas sociais ao extermínio e ao desmatamento, entendendo que tem a ver com a simbologia que o xamanismo traz, mas também acha curioso e também meio contraditório do ponto de vista ideológico. Eu acho que é sempre assim, o que eu estou passando para vocês é também uma leitura que eu estou fazendo, né? Então, para mim, por exemplo, eu vejo coerência em tudo isso, mas eu não vejo linearidade, não tem linearidade mesmo nesses trabalhos de performance, vocês vão ver em vários deles, até quando eu falei do meu mesmo, né? Eles não são trabalhos deglutíveis, fáceis de aceitar, e é aí que está o interesse deles, né? A hora que eles produzem na gente estranhamento, distanciamento, essas coisas que as pessoas que estudam teatro já conhecem bastante, assim, né? Mas foi inaugural no universo. Pensem que são esculturas, né? Então, quando o escultor que lida com a plástica das matérias, ele tá lidando com sangue,
Ele está lidando com uma plástica completamente... ele está sendo extremamente inovador e criativo. Talvez hoje em dia não, mas no período que isso aconteceu, com certeza. Né? Quando ele trabalha com gordura, com materiais difíceis de moldar e que não tem formas definidas. Né? É mais nesse sentido estético mesmo.